Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. No ar, mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Hoje recebemos aqui na sala de bate-papo o Luciano Cassione, ele que é presidente do DEM, Partido Democratas, aqui no município de Santos. E eu convidei o Luciano para vir aqui conversar com a gente, até para explicar um pouco. Explicar não, porque é até difícil explicar, né? Mas poder argumentar e falar do caso do Demóstenes, né? Um caso que veio à tona a nível nacional e que deixou muita, mas muita gente espantada, porque quem diria que o Demóstenes, aquele senador que oposicionista, né, correto, estaria envolvido em falcatruas com o Cachoeira. E deu no que deu, né? As gravações foram à tona, não tem nem o que ele vai explicar o quê? Explicar o inexplicável? Então, aí ficou feio para ele. E o Luciano, eu liguei para o Luciano e falei, Luciano, você como presidente do DEM, claro que não tem nenhuma ligação com o Demóstenes, mas eu queria ouvir suas considerações, o que você acha disso tudo, mesmo porque nós estamos em ano eleitoral e o DEM, mais precisamente aqui no município de Santos, vem com força total, é um dos partidos mais fortes aqui da nossa cidade de Santos, em toda a nossa região metropolitana também. Hoje na região metropolitana nós temos 2 prefeitos, em Mongaguá o Paulo Viazovski e em Bertioga o meu amigo Mauro Orlandini, né? E o Luciano não relutou, falou, não, eu vou sim, não tem problema nenhum de falar. Luciano, obrigado pela sua participação. Tudo bem, Milton? Sempre prazer estar aqui com você e sempre prazer participar do programa e falar com os telespectadores do Conexão Metropolitana. Muito bem. Luciano, Demóstenes, quem diria, hein? Bom, eu acho o seguinte, não dá para confiar 100% quando a pessoa joga para a plateia mais do que faz na sua vida privada. É muito argumento contra e batendo no governo e dizendo que tudo que acontece no outro partido é errado. Eu sempre digo o seguinte, todo partido tem problema. Seja o DEM, seja o PT, seja o PMDB, o PSDB, o PCdoB, enfim, qualquer partido tem problema. Então, simplesmente apontar o dedo para os outros e dizer vocês são errados e nós somos os certos, isso eu não acredito, isso não aceito. Em todo lugar tem gente boa, em todo lugar pode ter gente ruim. No caso do Democratas não é diferente. Infelizmente, ou felizmente, a gente veio a descobrir que quem parecia ser o bom do Democratas, na verdade não era o ruim. Então, já saiu do partido, já pediu para desfiliar, ele ia ser expulso, antes de ser expulso já pediu para sair, mas, infelizmente, o que parecia, e aos olhos da opinião pública, ele era o bom do partido, na verdade, era aquela história. Ele pagava uma de bonzinho para frente das câmeras, mas por trás, e as gravações aí da Polícia Federal revelaram, ele era um verdadeiro bandido. É o verdadeiro lobo, um lobo com pele de cordeiro, com pele de cordeiro, né? Agora, Luciano, você, claro, tem contato direto com o Zé Agripino, com outros membros a nível nacional do Democratas. Vocês já conversaram entre vocês? Vai haver alguma reunião da Executiva Nacional, seja em Brasília ou em São Paulo, para tentar, de alguma forma, não manchar demais? Porque manchado já está, infelizmente, a legenda DEM, né? Como ficou manchada a legenda PT na época do Mensalão, né? Como apagar esta imagem negativa de uma pessoa que, como nós dissemos, parecia que era a pessoa mais correta dentro do Senado e que as gravações mostraram que não é nada disso. Bom, a primeira coisa é a seguinte, o partido já agiu, né? Como eu falei, todo partido tem gente boa e tem gente ruim. O partido já agiu no primeiro momento, quando pediu para ele se defender, ou se explicar, na verdade, do que tinha acontecido. Ele não fez, marcaram com ele para ele fazer essa explicação do que teria acontecido, ele não foi. Abriu-se um processo de expulsão do partido, então, consequentemente, que
acabou nem precisando ir a fundo, porque ele simplesmente pediu a desfiliação. Mas é importante que se diga o seguinte, se forem ver na imprensa o teor das gravações, o que ele discutia já com esse Carlos Cachoeira, é uma coisa boa até para o DEM, porque ele queria sair do DEM, ele queria ir para o governo. As gravações dizem, o Carlinhos Cachoeira, você tem que se aproximar da Dilma, você tem que se aproximar do governo, uma boa seria você ir para o PMDB. Isso está na gravação, e ele se convencendo dessa ideia. Quer dizer, para que ir para o governo, para que ir para o PMDB e sair do DEM? Eu acho que isso é uma amostra do que o DEM tem o seu lado positivo e que tem que ser registrado isso, principalmente em ano eleitoral. Quer dizer, por que ele ia sair do DEM? Porque o DEM faz oposição ao governo? Porque o DEM não mama nas tetas do governo? Então ele precisava ir para onde isso seria possível, tanto para ele como para o seu amigo bandido do crime organizado, Carlinhos Cachoeira? Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, ele queria sair do partido porque ele sabia que no partido não dá para fazer o tanto que ele gostaria de fazer em relação ao crime e em relação ao seu Carlinhos Cachoeira. Esse é o primeiro ponto. E isso está nas gravações, não sei o que estou falando, isso sai da boca dele, isso sai da boca do seu Carlinhos Cachoeira. Esse é o primeiro ponto. Mas em relação ao partido, o que está sendo feito, eu acho que o primeiro passo, e foi essencial no momento desse, como de crise, que não deixa de ser de crise dentro do partido, foi a atitude do deputado ACM Neto, que é um grande deputado, que merece ser candidato a prefeito de Salvador e ganhar a eleição em Salvador, porque por mais críticas que faziam ao avô dele, que todo mundo tem direito de criticar, também foi um grande governador, também foi um grande senador, mas o ACM Neto é um grande deputado e foi para a tribuna da Câmara e exigiu que se abrisse uma CPI para apurar esse caso. E que se apurasse e que se descobrisse todos os envolvidos. Quem quer que fosse e doa a quem doer. E deixou nas mãos agora do governo aceitar ou não que essa CPI vai para frente. O DEM, como oposição, fez seu papel. Detectou esse problema? Então vamos fazer uma CPI. Agora cabe ao governo saber se apoia ou não essa CPI. Se não apoiar, não fica ruim para o DEM, fica ruim para o governo. Muito bem. Agora, você acha que, no caso, até pegando o gancho das suas palavras, Luciano, de que o Demóstenes já estava articulando, até com uma, entre aspas, imposição do Cachoeira, de ir para o PMDB, de ir para a base do governo, de ter pessoas envolvidas do governo para facilitar a vida do Cachoeira? Não, isso está nas gravações. Eu gosto sempre de estar informado para saber do que eu vou falar. Eu ouvi as gravações. No site da revista Época tem disponível as gravações para quem quiser ouvir. A ideia era fazer parte desse partido, PMDB, é o que está discutido e falado por ambos, para se aproximar do governo, para se aproximar da Dilma. Inclusive, ele diz nas gravações que não haveria problema nenhum dele marcar uma reunião com a Dilma. Ora, não digo que a Dilma esteja envolvida em nada, ao contrário. Eu acho que a presidente está fazendo seu papel como presidente, fazendo um bom governo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que a partir do momento que você se aproxima do governo, a gente sabe que na estrutura, como eu falei no começo, nem todo lugar tem só gente boa, nem só gente ruim. Provavelmente ele queria entrar nessa estrutura para se juntar aos ruins. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto já com o Luciano Cassione, ele que é o presidente do DEM Democratas aqui no município de Santos. E o assunto hoje é o caso Demóstenes. Não saia daí. Na Rodoaro você economiza transportando suas entregas para mais de 70 cidades. Ligue 0800 777 9009 e conheça o inovador Sistema Express Rodo Hoje. Sua entrega coletada e entregue no mesmo dia, com rapidez e segurança. Rodoaro transporta sonhos e compromissos. Ligue 0800 777 9009. 0800 777 9009. And now, ladies and gentlemen,
Festa Geração 80. Nas pickups, o melhor do flashback com DJ Alex e convidados. Festa Geração 80. Dia 20 de abril, a partir das 22 horas, no Tatá no Papo. Avenida Afonso Pena 113, esquina com Manuel Torinho. Entre a Conselheiro Nébias e o Canal 4. Infoline 78136000. ID 7 asterisco 704-882. Acesse facebook.com/a Festa Geração 80. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar. Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.